Salve amigos ligados no canal Abeco a Consciência. Eu sou o professor Ricardo e hoje nós iremos entrevistar a professora Helenice Vital, professora titular do Departamento de Geologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Verifique sua inscrição no canal, se ainda não for inscrito, se inscreva, deixe seus comentários, deixe um like se estiver gostando das entrevistas. Salve amigos ligados no canal Abeco a Consciência, estamos de volta agora na presença da doutora Helenice Vital. Tudo bem, Helenice? Bom dia, Ricardo, tudo bem por aqui? O estado do sol continua brilhando, chuvas ocasionais, mas o sol persiste. A cidade do sol é Natal, no Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, bem na esquina do Brasil. Maravilha. Então, a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa terra também, com um olhar aí de uma grande especialista no meio físico, né, voltado para essa região. Helenice, então, primeiramente, eu já tenho que te agradecer pela presença aqui no canal Abeco Consciência, né, então, que é um canal de divulgação científica, de curadoria da memória científica, e um bate-papo aí com uma qualidade visando o entendimento das questões do ambiente, da terra, do mar, enfim, certo? Então, começando, pedindo para que você fale um pouco sobre a sua carreira. Obrigada, Ricardo. Inicio agradecendo o convite, eu acho que foi uma ideia muito interessante da Abeco. Então, enquanto associada e participando dessa área, parabéns a vocês pela ideia. Gostei bastante. Não consegui assistir todos, mas todos que eu assisti foi bem legal. Eu espero assistir os outros. Acho que é interessante a gente conhecer os nossos colegas, como é que a gente trabalha. É bom para todos. Bom, em relação à minha carreira, né? Bom, eu sou oriunda de escolas públicas. Na época, eu estudei as melhores possíveis, eram públicas. Estudei em escola nível médio, que era chamada de escola polivalente, ou seja, de tempo integral. Uma parte do dia você tinha as aulas normais, no outro turno a gente tinha aulas de técnicas agrícolas, técnicas industriais, artes gráficas, educação para o lar, saúde, ou seja, você tinha uma visão de grande parte das pessoas que iriam para a universidade e já tinha um direcionamento de profissão. Então, o tipo de escola que eu fiquei com muita pena quando elas deixaram de ser continuadas. Porque os estudantes, ao invés de ficarem na rua, estavam direcionando para alguma coisa na vida. Isso é bem importante, né? E aí, ainda nessa escola, que era chamada de escola polivalente, quando eu estava no finalzinho do último ano do ensino fundamental, preparando para ir para o segundo grau, aí naquele período a gente tinha que decidir se fazia científico ou técnico, né? Já era bem distintos, não é como é hoje, que é seguido. E aí a gente recebeu uma visita do pessoal da escola técnica, de estudantes, mostrando os diferentes cursos, e foi a primeira vez que eu vi falar de geologia. Então, já saí do ensino fundamental, fiz o curso técnico em geologia na escola técnica, hoje, Institutos Federais, né, do Rio Grande do Norte. Na época que eu entrei, eu acho que foi a segunda turma de ter mulheres, antes aquela escola só tinha homens, então foi sorte para mim já ter chegado no período que já estava aberto para mulheres, e quando eu terminei o curso, então eu decidi ir para a universidade, principalmente porque tive propostas de emprego de nível médio como técnico, mas as mulheres naquele período eles me mandavam para o campus, a gente ia ficar confinado em algum escritório, e eu acho que eu não era essa a minha intenção, ficar presa no escritório. Eu fui para a geologia já pensando na aventura, né? Quando eu vi os campos, eu achava que era só aventura, depois que a gente aprende que tem aventura assim, mas tem muitas outras coisas. E aí eu consegui passar no vestibular, no meu período não tinha nem, era vestibular, e passei meu primeiro vestibular para geologia. Aqui em Natal, eu nasci em Natal, sou potiguar, né? Potiguar significa comedor de camarão, e é muito bom, aconselho quem vem aqui comer os nossos camarões. Eu fiz geologia aqui, a nossa escola sempre foi muito
boa, agora sempre muito forte na área do cristalino. Então, os geólogos que saíam daqui tinham emprego certo e reconhecido no país inteiro, mas nessa área do cristalino, né? E no meu caso específico, eu não achava assim tão interessante aquela área, era importante, mas eu vislumbrava outras coisas, né? Eu não queria que fosse algo só econômico. A geologia, o forte realmente é a exploração, né? O nosso papel é fazer os mapeamentos, identificar onde é que estão os recursos minerais extraídos, mas eu queria fazer parte de algo que não fosse só a parte econômica, que tivesse também o retorno social, e nesse meio campo eu conheci a geologia marinha. E apesar de ter nascido à beira-mar, ter me criado à beira-mar, minha avó nasceu na praia, Genipabu, então essa região eu sempre convivi diariamente, mas eu tinha visão da praia como lazer. Né? A praia era ir ver os avós, passar o dia na água, não tinha visão da geologia. E aí, durante o curso de geologia, a gente recebeu um professor novo, que chegou no período, era o professor Eugênio Cunha, era geólogo marinho, ele fez geologia em Pernambuco e depois o mestrado no Rio Grande do Sul, então foi realmente formado nessa área, e foi a primeira vez que eu tive a visão realmente do que era a geologia marinha. E aí isso, para mim, só foi bem no período também período da ONU, das Nações Unidas, um forte impacto no meio ambiente. Aí eu achei que nessa área eu poderia associar tanto o meio ambiente quanto o mar, não como a forma como eu via antes, né, de só diversão, lazer. Mas a gente aprender um pouco mais, aí atiçou a curiosidade, o que é que a gente tem aqui nessa região. O meu primeiro trabalho de geologia geral foi sobre dunas. Eu cresci subindo e descendo o morro de Genipabu. Para mim era morro, né? Eu vim saber depois que o morro era uma duna. Aí que a gente percebe o quanto tem coisas importantes ao nosso redor que quando a gente estuda cientificamente tem outras visões. E aí eu defini ainda no curso de geologia, queria me especializar nessa área. E quando terminei o curso, também era um período que não tinha emprego, eu terminei em 80, final de 85, né? Início de 86. O emprego era realmente difícil, principalmente para mulheres. E aí eu, com a ideia de seguir a especialização de geologia marinha, fui buscar aonde fazer, já que eu tinha que fazer, que procurasse o melhor possível. Nesse ponto, o nosso coordenador na época, o professor Salim, orientou. Eu tinha uma colega que tinha terminado antes, a professora que hoje, a professora Tereza, da Universidade Federal de Pernambuco, tinha feito uma especialização no Pará, mostrou como é que era, contou bastante histórias, né? Vai ir para a floresta amazônica, o rio Amazonas, um mundo diferente. Mas aí o meu coordenador do curso chamou a atenção que naquele período uma instituição estabelecida nessa área, era a Federal do Rio Grande do Sul. Aí eu voltei os olhos lá para o sul, entendei como é que era, decidi que era o melhor, que gostaria de ir para lá, só que quando eu fui me inscrever, naquele ano não teve o mestrado, era um ano sim e outro não, a entrada. Então, como não teve a entrada, eu fui para o outro oposto, né? Fui para o norte, então tinha duas oportunidades diferentes. Então, eu ia para o extremo norte ou para o extremo sul, e por circunstâncias daquele período eu fui para o norte, né? Então, passei na seleção, consegui uma bolsa do CNPq e fui estudar, então, aquilo que eu queria, associando geologia marinha com meio ambiente. Então, minha área de mestrado foi do Lago Arari, na ilha de Marajó, e o objetivo era a gente identificar se havia poluição naquele lago, porque ele era muito ocupado por lazer e grandes, não grandes, mas embarcações, né, que se tinha a preocupação de ter a poluição por chumbo, coisa desse tipo. E para a gente saber isso, teria que ter estudos. Então, a ideia era a gente ter um background daquela área. Então, foi um estudo geoquímico e geomorfológico. A gente usou a equatimetria, a medições de correntes e fez o estudo lá do lago. Aí, quando eu estava concluindo isso aí, consegui terminar em 86, participaram da minha banca o professor Gilberto Dias e o Haroldo Erasmus, né, sumidades nessa área, então foi muito interessante ter a ideia deles. No Pará, eu fui orientada pelo professor Ercílio Faria do Carmo Júnior, que realmente abriu ainda mais as portas para essa área. Ele tinha feito o doutorado dele na Alemanha, e uma coisa que me chamou a atenção lá, na realidade, quando eu cheguei, foi
a forma como ele passava o ensinamento, né? Ao invés de ele ensinar, ele ensinava assim, mas era a gente, digamos, a ação era o aluno que fazia. Ele dava as indicações e logo em seguida era a gente que tinha que se guiar sozinho, inclusive na parte financeira. Ele aprovava os projetos e pronto. No caso do Lago Arari, ele aprovou um projeto para a gente estudar o Lago Arari. Recebeu um recurso do CNPq. Mas quem gerenciava o recurso era o aluno que fazia o trabalho. Então, a gente tinha que dar conta de quanto ia usar, para quê, ter cuidado, ter as notas fiscais. Então, isso, digamos, me preparou para pesquisa futura, porque quando você faz e tem que dar conta, é diferente de quando você só realiza o trabalho e não sabe o que vem por trás dele, né? Então, no início eu achava que o professor está me mandando fazer as coisas dele, mas na realidade, hoje eu tenho outra visão, vejo quanto isso foi importante, né? Ou então, ali na Foz do Amazonas, uma região totalmente diferente de onde eu nasci, né? Eu saí de uma região, as duas são bem quentes, então são tropicais, mas na minha região quase não tem chuva, é uma região semiárida. Eventualmente a gente tem chuvas no litoral aqui de Natal, mas no litoral norte, a maior parte do ano não pinga. Na verdade, quando tem uma chuvinha, o pessoal sai na rua para ver os pingos caindo, né? É realmente surreal. Aí você vai para uma região oposta, né, onde você tem chuvas todos os dias, e você vai marcar algum encontro, não antes ou depois da chuva. Isso acontece até hoje. Vai lá no ver o peso antes ou depois da chuva. Pois é, e a imensidade, a diferença em tudo, né? A imensidão dos rios. Eu saí daqui o nosso rio Potengi, que é o maior rio, provavelmente que deu nome ao Rio Grande do Norte. É menos que um igarapé, um canalzinho lá do norte. Então, são dimensões completamente diferentes, né? A altura das marés, ou as ondas, você tem ondas de água doce. A gente tem que ver isso para entender as diferenças. Então, foi um período de grande aprendizado, realmente. Enxergar que o mundo não é igual, tem muitas coisas diferentes. E ainda nesse período, assim que eu terminei o mestrado, eu terminei em 89, naquele período o mestrado era 3 anos, né? Aí eu tive a oportunidade de continuar lá na região, como bolsista DCR, Desenvolvimento Científico Regional, ou pesquisador 3 do CNPq, que é como eles se consideravam. E fiquei porque naquele período, eles, por ser uma região estratégica e de curiosidade para o mundo inteiro, tinha muitos projetos estrangeiros, né? Então, assim que eu terminei o mestrado, foram aprovados 2 grandes projetos, eu consegui participar ativamente, porque fazia parte de um grupo que chamava PROMAR, né? Grupo de Pesquisa de Ciências do Mar, lá da Universidade do Pará. Então, foi um era o AMACEDES, que era com universidades dos Estados Unidos, e outro era chamado JOPS, Joint Oceanographic Program, com universidades da Alemanha. E eu participei ativamente tanto dos cruzeiros, e aí eram cruzeiros de verdade, navios oceanográficos, totalmente preparados com os equipamentos que a gente nem imaginava que existiam. Então, veja, esse período foi de 89 a 91, e eu tive a oportunidade de utilizar os equipamentos mais modernos que existiam no mundo naquele período. Então, eu digo que eu chamo da geração AMACEDES e a geração JOPS, tem muitos colegas da minha geração que participaram desses embarques, e realmente a gente teve a oportunidade de fazer a ciência oceânica, a ciência do mar, como deve, de forma integrada. Então, eram várias equipes juntos, os cruzeiros eram, em geral, de 15 a 15 dias, 12 meses seguidos. Então, você tem uma etapa da oceanografia geológica, uma etapa da oceanografia química, a oceanografia física e a biológica. Então, as 4 áreas interagiam, ou seja, a área era a mesma, cada um profissionais diferentes, com visões diferentes, e depois a gente tinha que se reunir e discutir a integração desses dados. Então, foi uma época muito rica, né, que me deu a oportunidade de fazer contatos com diferentes profissionais de diferentes áreas e ter a possibilidade de escolher onde ir. Inicialmente, eu estava preparada para ir para o norte, trabalhar na parte de dinâmica costeira, com o Sternberg, mas aí logo em seguida veio o JOPS e eu
me encantei lá pela forma de trabalho lá dos alemães e acabei indo para a Alemanha, né? Então foi um período realmente muito rico. Eu fiquei 4 anos e meio na Alemanha, 6 meses só estudando alemão. Eu digo que esse período foi bem duro, porque a gente tinha, naquele período, para entrar na universidade, primeiro a gente tinha que saber falar alemão de verdade, então não podia ser só entender. As aulas eram todas ministradas em alemão, então, para você assistir aulas, entender, escrever, teria que primeiro realmente ter o domínio da língua. E eu tive a oportunidade de participar da primeira turma, que a seleção foi conjunta entre o DAD, que é o órgão do CNPq da Alemanha, e o CNPq. Então, a seleção foi feita conjunta, antes era feita separada. Tinha a seleção do DAD, ou seja, a seleção da Alemanha, e depois a seleção brasileira. E foi exatamente no período também que o Brasil detectou a necessidade de formação de pessoal na área das ciências do mar. Então, eram chamadas áreas estratégicas. Né? Então, tinha destaque de bolsas para essas áreas. Então, eu estava na área certa. E tive a sorte, então, nessa seleção conjunta, de estar entre os primeiros selecionados. Aí a gente tinha a regalia de receber a bolsa do CNPq, que era mais alta do que a do DAD, mas era considerado, para efeitos internos da Alemanha, bolsista do DAD, ou seja, tinha regalias de Estado, na hora de renovar o visto, tinha maior facilidade, tinha direito a fazer viagens pagos pelo DAD lá dentro, e direitos quando a gente voltava para o país. Né? Então, nesse ponto, eu tive os dois lados, o lado bom das duas instituições. E isso ajudou bastante lá dentro do curso. E isso foi descontinuado, Helenice? Você sabe dizer? Não, atualmente, desde então, tudo tem sido feito de forma conjunta. Só que, ao invés de ser, antes era CNPq e DAD, aí passou a ter programas específicos junto à CAPES, que são chamados Unibral e Probral. Então, Unibral é aquele que envolve estudantes de graduação e Probral é o que envolve estudantes de doutorado. Então, os convênios são feitos e nesses convênios já vem as bolsas para intercâmbio de estudantes de graduação ou de doutorado, de acordo com o programa que a gente escolhe. Isso persiste até hoje. Tá? Na Alemanha foi uma outra descoberta, né? Apesar da minha área de trabalho continuar o Amazonas, no mestrado eu trabalhei no Lago Arari. No período que eu fiquei como bolsista do DCE, trabalhei na costa do Amapá e na plataforma do Amazonas. Então, nesse período, eu coletei muitos dados. Então, quando eu decidi onde ia fazer o doutorado, eu já sabia o que eu ia fazer e já tinha uma bagagem de dados para trabalhar em cima. Então, eu tive a sorte de definir o que eu iria fazer no doutorado e não que fosse definido pelos meus orientadores. O orientador foi essencial para levar a termo que eu queria, mas foi muito importante a experiência prévia de saber o que estava fazendo, por que estava fazendo e aonde queria chegar. Então, a minha decisão quando foi para a Alemanha e a área foi em função o Rio Amazonas já era muito conhecido, tem muitos estudos, especificamente no Rio, e aquele período do Amacedes, do JOPS, a gente passou a conhecer a plataforma do Amazonas muito melhor do que o restante do país, pelo fato de ser um estudo integrado. Mas ficou um elo faltando dados, que era a região da Foz do Rio, né? A interação do rio com o mar. Então, foi essa área que eu trabalhei no doutorado, ou seja, entre a região de Óbidos e a costa do Amapá. Então, os furos, né, os rios lá daquela região, a gente tudo passou por eles tudo. Então, o fato de eu ter chegado na Alemanha com a base foi mais simples para a gente conseguir novos financiamentos. Aí a gente passou já a projetos financiados pelo DFG, né, que é o órgão de fomento alemão. Então, isso nos permite sonhar mais alto, né, porque se você tem um recurso, você pode fazer mais análises, você pode ter mais tempo de campo. E, paralelo a isso, a Universidade de Kiel também foi e é uma maravilha, né? É uma das mais antigas, ela é de 1600, sempre foi voltada para o mar. Foi naquela região que foi criado, por exemplo, o ecobatímetro, foi inventado lá naquela região. Então, a mentalidade marítima e a importância do mar para eles sempre foi muito forte.
A Universidade de Kiel fica no estado de Schleswig-Holstein, bem no norte. Tem parte da história, ele faz parte da Alemanha e outras partes da Dinamarca, porque fica bem na divisa com a Dinamarca. Mas ele tem contato com o Mar do Norte e com o Mar Báltico. Então, também são 2 mares diferentes, né, com características diferentes, e provavelmente por isso eles desenvolveram de forma tão forte o estudo do mar em todas as áreas. Então, a maravilha é você chegar numa região, numa universidade dessa, um acervo enorme de livros. Naquele período, a gente não tinha internet para poder consultar o livro na hora que a gente queria, e você poder ter acesso ao que queria, e mesmo coisas muito antigas. Quer dizer, naquelas bibliotecas eu tinha mais coisas do Brasil do que o que eu conseguia obter aqui. E eu lembro, o nosso prédio das Geociências era um prédio de 5 andares, e cada andar você tinha laboratórios diferentes. E a gente podia usar. Então, bastava a gente, no doutorado, diferente aqui do nosso país, que você tem um monte de disciplinas a fazer, a gente só fazia disciplina se quisesse. Então, as disciplinas que eu fiz foram disciplinas práticas para me permitir usar os laboratórios. Mas os laboratórios, eles têm um técnico para cuidar do equipamento, mas quem faz as análises é o próprio aluno. Primeiro ele é treinado, obviamente, por isso que tem o que eles chamam de prático, e depois ele mesmo faz suas análises. Então, isso é interessante porque você sabe exatamente como decorreu cada uma delas. Se dá um erro, é mais fácil a gente entender o porquê do erro quando a gente sabe o que está fazendo. E daí, eu diria que eu fiquei realmente maravilhada, né? Você tem tantas possibilidades de laboratórios. Para você ter uma ideia, na época eu não sabia que a gente tinha microscópio eletrônico de transmissão. Eu conhecia, para mim, microscópio eletrônico era de varredura, que era o que eu ia falar aqui. Então, o primeiro prato que eu vi lá, microscópio eletrônico, me inscrevi. Quando cheguei lá, não tinha nada a ver com aquilo que eu queria, mas foi outra visão, né, do que a gente pode fazer, equipamentos que você não sabia que existia. E aí, como recurso, o projeto tinha recurso, eu fiz de tudo que era possível, que estava no script e o que não estava. Porque você tem as amostras, tem a possibilidade de fazer as análises, então a gente fez. No campo, a gente trouxe todos os equipamentos já físicos. Teve 2 etapas de campo de 30 dias, ou seja, ficar no barquinho 30 dias, saindo do porto lá da Universidade Federal do Pará, porque o barquinho que a gente usou era o barquinho da universidade, era um barquinho pesqueiro que foi adaptado, né, para pesquisa. Então, a gente saía de dentro da própria universidade, ele ficava guardado no iate, que era contínuo à universidade, e até a costa do Amapá e a próxima região de Óbidos, ou seja, regiões que nunca tinham sido pesquisado antes. E daí, nessa região, a gente fez desde a sísmica rasa, sai descansonar, sísmica de alta resolução, batimetria, e nas amostras a gente fez tudo que era possível de geoquímica, análise de dinâmica sedimentar e correntes, ou seja, o que era possível medir, a gente fez. O problema depois foi juntar esses dados e interpretar. Aí realmente eu tive que aprender muita matemática e estatística, porque senão não tinha como. Acho que essa problemática aí de entendimento ainda continua até hoje, né, Helenice? Porque a gente vai comentar sobre as suas pesquisas atuais, né, e alguns dos principais projetos que você possa nos contar sobre eles, né? Mas antes disso, eu quero deixar um registro aqui, né, que você, nomeadamente, é uma fonte de inspiração. Você falou das mulheres nas geociências, mas você é uma fonte de inspiração para as mulheres nas geociências, nas ciências do mar, nas ciências da terra, pela sua capacidade, e também você é uma referência profissional, né? Então, eu falo isso daí por mim, porque eu já te vi em eventos, e você arrebanha, vamos colocar assim, um monte de gente do Rio Grande do Norte, você leva com você, né, que são estudantes ou profissionais que estão trabalhando com você lá em parceria nesse grupo de trabalho que você lidera, né? Então, eu acho isso extremamente inspirador e muito importante. Então, essa capacidade que você tem de, talvez até por influência desses professores que a gente vai comentar, né, essa capacidade que você tem de agregar e também
de dar autonomia para as pessoas, né? Então, mesmo assim, você consegue ter um protagonismo, mas não porque vai atrás do protagonismo, né? Porque eu vejo que, eu vou dar o último exemplo, no PGGM de Porto Alegre, se não me falha a memória, você levou 25 pessoas do teu grupo, que eu contei, eu até cheguei a brincar, falei contigo sobre isso. Então, é impressionante, né? Eu não estou dizendo que todo professor tem recursos, tem obrigação de fazer isso, mas a oportunidade de estar em um evento de alto gabarito científico e levar estudantes de graduação, de pós-graduação, colegas profissionais, professores, e tal, tudo dentro de uma unidade de grupo, é extremamente inspirador. Então, por isso que eu falo que você é uma fonte de inspiração. Olha, isso aí está relacionado ao fato da importância que eu dou a esses eventos. Eu aprendi muito nesses eventos, seja na forma do que eu vi dos profissionais lá, seja nos contatos com as pessoas, porque os projetos nas ciências de massa são projetos multidisciplinares. Então, ou a gente trabalha em conjunto, ou a gente não vai para lugar nenhum. E é muito mais fácil você construir projetos quando você faz os contatos, você sabe com quem você vai trabalhar. A chance de dar certo é muito maior. Então, isso para mim foi importante na minha carreira. E tudo aquilo que foi importante para mim, que eu vi que eu cresci com isso, o que eu posso fazer para repassar, que os meus alunos têm também, eu faço. Veja aí, no caso dos alunos estarem lá, não é só a questão de ter o recurso, é a questão deles terem agregação e dividirem o recurso. Então, na maior parte das vezes, tem aluno que foi porque o projeto que ele estava tinha dinheiro para isso, pagou tudo, e foi projetos que não tinham dinheiro, alunos que não tinham dinheiro, e aqueles que tinham bancou. Então, normalmente, quando a gente divide o quarto, tem um que vai pagar, que é aquele que está no projeto que tem, mas junto com ele vai pagar de outros que não tinham recurso. Então, é a forma da gente fazer. Né? Exatamente. Helenice, antes da gente evoluir, você já citou o nome de alguns dos professores, mas eu queria que você, lembrando um pouco dessa história, destacasse alguns professores e pesquisadores que influenciaram na sua carreira positivamente, assim, brevemente. Bom, em relação a isso, brevemente, eu já citei o professor de Geologia Marinha, né, que é o Eugênio Cunha, que realmente foi, digamos, a porta direta para a Geologia Marinha, mas aí também eu citaria o professor Antônio Carlos Galindo, que foi professor, mas ele não tem nada a ver com Geologia Marinha, é da área de Petrologia Ígnea, mas ele foi o professor de Geologia Geral. E naquela disciplina foi quando eu tive um contato realmente com... Eu tive que fazer um trabalho sobre dunas, aí fui pesquisar e tive a outra visão de dunas, então me ajudou muito. Isso, ele foi importante também depois do meu retorno para o Brasil, a gente chega lá depois. Mas aí, no mestrado, então, a gente já tem a figura lá do professor Hercílio, como eu disse, ele deu autonomia, e essa autonomia que eu aprendi, eu repasso até hoje para todos os alunos. No período do Mercedes, pelo fato da gente ter contato com tantos profissionais diferentes, então, veja, eu tinha, ao mesmo tempo, discutido na época o Chuck Littrell, o David D. Master, o Richard Steinberg, quer dizer, as figuras ícones no mundo naquele período, então foi uma oportunidade ímpar você aprender com eles na prática, vendo como é que a gente trabalha no campo. Então, isso certamente foi muito importante. Ainda nesse período aí no JOPS, o pesquisador alemão que tinha era o Dr. Thaler. Na Alemanha você tem professores e tem doutores. Os professores são só os titulares, e para cada área só tem um. Então, você tem um carro-chefe, você tem uma liderança. E aí todos os outros são tão bons quanto, mas eles decidiram que não queriam ser professores, queriam ser pesquisadores, e desenvolvem a carreira tão boa quanto. Isso eu acho que é algo que falta um pouco aqui no país. Mas são visões de ensino diferentes, a gente não vai conseguir modificar isso, né? Então, chegando na Alemanha, o meu orientador, o Karl Stadtker, eu conheci já na Alemanha, não consegui conhecê-lo antes. O contato que ele fez, então, foi o Dr. Thaler, quando ele fez
quando nós tivemos uns cruzeiros aqui no Jobs, a gente conversou sobre isso. Na época, já a professora Tereza, que hoje é lá de Pernambuco, novamente a Tereza, ela estava fazendo o doutorado dela também em Quilo, só que na parte de geofísica, então o Dr. Tali orientava a Tereza. E como a minha área era geologia, eu fui para o Instituto de Geociências, e na época o professor Carlos Stática estava acabando de chegar no Instituto. O anterior tinha aposentado, que era o CIEBO, e ele que veio para assumir o lugar. Então, eu tive a sorte de iniciar com o professor Stática no momento que ele estava chegando também. Eu fui a primeira aluna estrangeira dele, né? Ele já estava com alunos alemães, mas a aluna estrangeira eu fui a primeira. Isso foi um elo também bastante forte. E algo que eu não esqueço até hoje foi, depois que a gente conversou na primeira fase, foi no período de Páscoa, eu cheguei para fazer o curso de alemão, como eu falei antes, e aí no período de Páscoa, que a gente teve folga no alemão, eu fui até aqui para conhecer a universidade e conhecer o orientador. Então, a gente falou quase uma hora, uma mesa redonda lá na sala dele, sobre o trabalho, diretrizes. E depois que a gente se despediu, eu já estava na porta, quando ele voltou, peraí, eu esqueci de falar uma coisa. Não esqueça que a tese tem que ser no máximo 100 páginas. Mais de 100 páginas eu não leio. Ou seja, o que é que ele quis dizer com isso? A gente tem que ser direto e colocar o que é importante. As pessoas vão se ater na qualidade daquilo que a gente escreve, não na quantidade daquilo que a gente faz. Então, isso me ficou até hoje, e é uma frase que eu uso também para todos os meus alunos. A gente tem o que fazer. Então, mais de 100 páginas eu não leio. Comece, leia e traga o que interessa. A gente sabe que, eventualmente, isso acaba passando, mas faz que a gente pense que não é a quantidade que vai dizer o que é bom, mas a qualidade, como a gente faz, e o rigor científico no estudo. Então, quanto a isso, escrever menos, com menos redundância, acaba sendo até mais difícil, né? Porque você tem que pensar bem nos parágrafos e retirar o sumo principal daquilo que é um exercício, né? Então... Na Alemanha, além do Karl Stark, teve o Klaus Schwarzer, que era especialista na parte aplicada da física de alta resolução, que continha até hoje. Agora, eu nunca fui aluna, por exemplo, do professor Subuio, mas ele foi muito importante para mim, porque os livros que eu li antes, da parte de sedimentologia, foram os livros dele. Então, foi um aprendizado. No período do Amaceres, além do contato com os professores estrangeiros, a gente também teve contato, por exemplo, o professor Alberto, o professor Gilberto Dias, o professor Dieter Müller. O Dieter eu conheci a bordo de um navio, né, num desses embarques do Amaceres. Nós fomos batizados juntos, né, quando a gente cruza a linha do oceano ao longo do Equador. Tem o batizado a bordo, então nós fomos batizados juntos, eu e o professor Dieter. E para mim foi, depois da Tereza, né, que a Tereza estava fazendo o doutorado na geofísica em Quilo, o Dieter foi a primeira pessoa que eu conheci que tinha feito o doutorado em Quilo. Então foi um momento até de conversar com ele, saber para onde é que eu estava indo, para ele contar como é que tinha sido a experiência, né? Então foi bem... O Dieter, por acaso, o Dieter já apareceu aqui, não por acaso, claro, mas ele já aparece aqui num dos vídeos do Abeco a Consciência. Eu vi dele. Quem quiser checar aqui, o professor Dieter Müller, ele conta um pouco dessas histórias aí de Kiel e das aventuras dele ao longo de mais de 80, quase 90 anos de história. Helenice, nomeadamente, a gente sabe que você trabalha com geologia marinha, né, geofísica marinha, levantamentos da plataforma, enfim, da zona econômica exclusiva, né? Mas tem alguns trabalhos que eu gostaria de pedir que você desse um destaque. Tem mais alguma coisa que você queira complementar que ficou para trás e eu te interrompi? Desculpa. Não, fechando a questão do que influenciou. Então, depois do doutorado, eu voltei aqui para Natal, foi um acaso, né? E aqui eu tive a oportunidade de, apesar de estar sendo orientadora de mestrado, eu tive 2 alunos que eu diria que eu aprendi mais, talvez eu aprendi mais com eles do que eles comigo.
que foi o professor Iracema e o professor Cláudio. Então, eles eram professores já da UFRN, que não tinham feito o mestrado, porque na época que eles entraram somente com curso de graduação, mas eles tinham uma bagagem enorme de experiência e precisavam ter um título para questão de carreira. Então, talvez tenha sido uma das experiências mais difíceis que eu tive, como é que você orienta alguém que sabe muito mais do que você e levar isso de forma harmoniosa. Então, eu acho que foi uma experiência bem importante. Em teoria, eu era orientadora, mas eles com certeza sabiam muito mais do que eu. Segundo o próprio professor Dieter, o estudante, principalmente o estudante de doutorado, ele tem que ensinar algo de bom ao orientador, porque senão não é um bom doutorado. Então eu costumo dizer para os meus alunos de doutorado o seguinte: veja, o que você faz é o que fica na sua história. Eu já fiz o meu doutorado, então a minha história em relação àquilo que eu publiquei. A partir do doutorado, praticamente eu não tenho mais trabalhos vital em primeiro lugar. Eu sou a segunda, a terceira, a última. O primeiro é aquele que fez, que são os alunos, né? Então, na realidade, sem os alunos, nós, professores, não somos nada, né? Nós necessitamos um dos outros. Tá certo, Helenice. Deixa eu perguntar, então, sobre 3 projetos, né? Então, obviamente, você é a coordenadora do IODP, da CAPES, né, no Brasil. Como que está essa história do IODP, Helenice, resumidamente? Na realidade, eu sou coordenadora de um dos projetos da CAPES, né? Atualmente é um dos poucos que está ativo. Esses grandes projetos eles foram aprovados em 2014, contratados em 2015. Boa parte deles já encerraram e alguns poucos não encerraram porque não conseguiram desenvolver, a gente pediu prorrogação. Nosso foi um desses. O que eu coordeno é o georragia tectônica na margem equatorial, que é para o estudo a influência das zonas de fratura na nossa margem, né? De que forma isso abala uma margem passiva, mostrando que, apesar da gente se acreditar, ou se dizer que elas são falhas inativas, na prática a gente vê que isso não é bem assim, né? Esse é um dos projetos que eu ia te perguntar. Georrasia e tectônica, a influência de zonas de fratura na reativação de margens passivas. O exemplo da margem equatorial brasileira. Pois é, nós estamos numa margem passiva, que em teoria deveria ser quietinha, né? Por isso o nome passiva, sem terremotos, mas quando a gente pega o mapa do Brasil, o mapa de risco a sismos, o ponto focal de sismo que a gente tem é aqui na costa norte do Rio Grande do Norte. Aquelas zonas, região da zona de fratura nas zonas de João Câmara, onde a gente tem as falhas, na verdade são falhas que elas se acomodam e na medida que elas têm acomodação geram os sismos. Mas quando a gente olha o Oceano Atlântico, ao longo da nossa margem, a gente vê que tem várias falhas, as falhas transformantes, as zonas de fratura transformante, e aí o estudo do projeto em si, a gente vê como é que qual é a importância delas nessas retrações, como é que elas estão passivas mesmo ou não, na realidade elas não estão, a gente consegue ver isso ao longo da costa, ao longo dos estudos na plataforma, e o fato de a gente ter uma plataforma também muito estreita e talude muito íngreme, também tem um problema sério aí na questão dos geohazards. Então a gente aproveitou o estudo para ver essa questão do geohazard, e paralelo a isso também tem a questão da plataforma externa, que é uma região que era muito pouco conhecida, e a gente viu necessidade de inserir no estudo. Então, a proposta de furo foi pré-aprovada no IODP internacional, e ela ficou no limbo, porque eles solicitaram estudos de site survey, ou seja, novos estudos em loco, porque o navio só fura depois que você tem o detalhe daquela região. Eles entenderam a importância, então, internacionalmente, a importância foi bem aceita, mas para o navio furar é necessário esse estudo ainda, então por isso que nós pedimos a prorrogação. Tanto é que nós tivemos recentemente aprovado uma comissão com o Vital de Oliveira para fazer isso. A gente espera até o final do ano fazer essa comissão. Então, eu participei do IODP internacional porque eu fui representante brasileira no CEP, que é o
o grupo que decide quais são as propostas que vão ser aprovadas. E em 2017 eu tive a oportunidade de também, a partir desse projeto, embarcar no Jobs Resolution, uma expedição que saiu lá das Filipinas e foi até a Austrália, né, naquela região da Barreira de Corais. E o objetivo foi, ao longo desse trajeto, que aí a gente passou desde as Fossas das Marianas até a região das Barreiras de Corais, foi estudar a importância como um todo e como a gente ia passar isso para professores de segundo grau e professores da área fundamental, para que a gente traga o gosto pela ciência, a importância disso, desde os menores, para que eles se antenem que eles podem, qualquer um pode ser cientista, não é coisa do outro mundo, basta ter, digamos, o direcionamento e a visão sobre isso. Então, naquele grupo que eu embarquei, eram em duplas por país, né? Tinha um pesquisador sênior e um professor de segundo grau, que aí na volta a gente tinha que fazer algumas aplicações aqui nas instituições de ensino. Então, embarcou comigo como representante do nosso país, foi eu e o professor do IFRN, de Geologia, e a gente participou também, tanto a bordo, levando o que a gente estava fazendo para diferentes escolas, né? Ou seja, a gente já usava o Zoom durante o embarque, a gente estava lá no navio fazendo o trabalho e mostrando aquilo para uma escola de segundo grau, para que os jovens vissem o que a gente estava fazendo e tivessem interesse depois. E desde que a gente chegou, a gente tem a obrigação de continuar levando esses ensinamentos para a turma mais jovem, para que a gente tenha no futuro mais cientistas e também o incentivo quanto à questão do gênero, né? Mais mulheres nessa área. Que bom. E bom, né, ver que um projeto dessa envergadura, que é o IODP, né, internacionalmente conhecido e vem desde a década de 60, investe nessa criação aí do despertar de novas mentes para a ciência, né? Então, mostra aqui um caminho aí que nós também aqui no Brasil devemos seguir, né? Que é cada vez... E além disso, a comunicação, porque a gente precisa fazer ciência de qualidade, mas o povo tem que saber o que a gente faz. Então, não adianta a gente ficar enclausurado na universidade. Certamente, se a gente receber o recurso, deve ter algum fundamento, senão a gente não receberia. Mas se a sociedade não sabe, ela não vai nos defender, ela não vai dar importância ao que a gente faz. Então, agora, é importante a gente publicar bem lá fora, mas divulgar bem também, né? Divulgar bem também, e também, eu diria, publicações em português. Os nossos alunos precisam aprender os conceitos corretamente. Não tem por que eles terem que ler em inglês para traduzir aquilo e trazer para a nossa língua quando foi escrito por um brasileiro. Então, eu acho que a gente devia ver um pouquinho melhor essa questão das publicações. É importante, um fator de impacto, mas é importante que a gente também publique coisas boas aqui nas nossas revistas nacionais. Eu já aproveito, né, o canal da ABEQUA, e lembrando que a Associação Brasileira de Estudos do Quaternário, a ABEQUA, tem uma revista científica que recebe trabalhos para avaliação, tanto em inglês, como português, como espanhol. Então, aí, indo de encontro, né, dessa frase que você colocou, da importância de termos aí artigos em português, né? E aí eu vou um pouco mais além, que o Brasil também é uma referência em português para todos os outros países lusófonos, né? Porque quando a gente fala em português, a gente lembra logo de Portugal, mas existe uma série de países que adotam o português como primeiro idioma e que muitas vezes necessitam de textos básicos, né, de ciência básica, para iniciar aí principalmente os alunos de nível de graduação, né, nas diferentes ciências, né? Então, tem aí alguns relatos também aqui no canal ABEQUA Consciência, do professor Benjamin, lá do Timor-Leste, que fala da importância da literatura em português para o desenvolvimento de um país tão recente, que é Timor, né? Além da professora Vera, de Cabo Verde, o pessoal, o Arthur, o Paulo lá dos Açores. Então, existe uma rede toda
da lusofonia, que trabalha em textos, sobre textos em português. Então, também fica aí um recado, talvez, para a CAPES, né, agilizar esse Qualis nacional, né, dando um peso para as nossas publicações em português também, um pouco diferente daquele peso do Qualis internacional. Mas, enfim, essa é só uma opinião aqui minha. Nesse ponto específico, no meu entender, a CAPES não deveria focar nos artigos. Eu acho que isso aí seria o papel do CNPq cobrar dos pesquisadores. Na minha opinião, a CAPES teria que cobrar que as teses, dissertações, sejam de qualidade. De qualidade não significa necessariamente uma publicação, significa que o aluno esteja trabalhando para a sociedade, que fez um bom trabalho e está aplicando aquilo no ensino, por exemplo. Então, nem todo mundo tem, digamos, a veia ou a capacidade ou o gosto de escrever. Alguns têm, outros não. Então, eu acho que a gente deve estimular aquilo que cada um tem de melhor. Se você gosta de escrever, como um todo, né? Exato. Se você gosta de escrever, vamos fazer com que esse aluno escreva. Se o aluno gosta de aplicar, que faça isso aplicado. Tem pessoas que não conseguem fazer um bom artigo, mas dão uma aula como ninguém. E vice-versa. Então, eu acho que tem, no meu entender, a pesquisa em si, o valor para as publicações, isso é pesquisa, principalmente. Na minha opinião, não deveria ser tão forte assim a avaliação da CAPES, mas isso é. O ensino é de ponta a ponta, né? Não é de ponta até uma metade, tá certo, Helenice? É muito importante essa sua posição. Ainda sobre a margem continental aí, equatorial, que é, como você já, no início do nosso bate-papo, você já falou, né, o Rio Grande do Norte, ali é o nosso cotovelo, né, o joelho, a curva do nosso litoral. Outro ponto interessante é que você tem desenvolvido estudos da margem continental brasileira, da fonte à deposição. O que pode nos falar sobre essa da fonte à deposição? Qual a importância dessa grande margem equatorial para o Brasil? O que a gente tem hoje na plataforma, né, o que a gente tem hoje sendo depositado, vem do continente. Aí vem os estudos da proveniência. Para mim entender o que é que eu tenho na plataforma, eu preciso estudar aqueles rios daquela região, ver o comportamento deles, o que é que eles conseguem trazer. O que eu tenho hoje na plataforma está sendo trazido hoje pelos rios ou foi trazido no passado, em períodos anteriores? Então, se eu pego a plataforma do Amazonas, por exemplo, o material que a gente tem é atual, é uma região que está sendo depositado o material do rio Amazonas hoje. Já quando eu pego aqui a plataforma em frente ao Rio Grande do Norte, os nossos rios são muito pequenos, a quantidade de chuvas é muito pouca atualmente, e a falta de chuva faz com que todos eles sejam barrados. Então, hoje eles não trazem sedimentos para a plataforma. Então, o sedimento que eu tenho hoje na nossa plataforma, ou é o sedimento pretérito, que os rios trouxeram há tempos atrás, e aí a gente estima que é 3.000, 6.000 anos, a gente tem datações ainda em andamento, ou a sedimentação carbonática que é atual, que é a sedimentação marinha, né? Então, os estudos são diferentes. Então, quando da fonte de deposição é para entender o que eu tenho na plataforma, eu tenho que entender como é que esse material chegou, de que forma, período de nível mais alto, período de nível mais baixo, como é que foi essa dinâmica de subir e descer do nível mar, seja na erosão da região costeira, seja na deposição desse material e aonde. Nesse projeto aí, eu consegui resgatar coisas da minha tese, juntei com outros professores de geoquímica, e a gente fez análise das argilas do Amazonas, por exemplo, quanto ao conteúdo delas, em comparação aqui com a região do Seridó, por exemplo. Então, a gente pode pegar material anterior e analisar novamente com novas ideias ou com novos equipamentos. Uma coisa que eu aprendi desde o Amacedes do Jobs, é que tudo que a gente coleta, a gente deixa uma parte para arquivo. Porque sempre vai ter no futuro a possibilidade de a gente rever esse material.
Então, tudo que eu usei na minha tese de doutorado está hoje aqui na UFRN. Eu trouxe tudo comigo. É um trabalho enorme de trazer todas aquelas amostras, todos os testemunhos, todos os perfis, mas estão tudo aqui, para que outras gerações futuras façam as coisas que eu deixei de fazer. Bacana, exatamente. Aqui no IGEL, e especificamente no Laboratório de Oceanografia Geológica, a gente também tem uma litoteca, onde esse material é todo curado e guardado, preservado para, enfim, ter aí material para futuras análises com novas técnicas. Helenice, dentro ainda, só para fecharmos essa parte de margem continental, equatorial, você falou dos hazards, né, dos geohazards, dos desastres, dos riscos. Quais seriam alguns riscos geológicos que a gente pode, por exemplo, não prever, mas pode ser factíveis de ocorrer aí no litoral do Rio Grande do Norte? A gente pode esperar um tsunami, por exemplo? Essa é uma das questões que eu estou lá para responder. Parece brincadeira, mas, por exemplo, naquele tsunami de 2004, que foi bem conhecido lá naquela região, pelo estrago que fez lá naquela região do Rio, né, naquela região do Sumatra, por acaso o nosso marégrafo, a gente tinha um aluno trabalhando no trabalho de doutorado e o nosso marégrafo estava ligado no porto. Um mês depois, quando a gente retirou os dados para fazer as análises, a gente viu que naquele dia lá, 16 horas depois que aconteceu lá naquela região, a gente sentiu aqui, foi registrado no nosso marégrafo, a gente tem uma diferença de 1 metro. Bom, devido a toda essa distância, é claro que isso foi dissipado, chegou aqui com a força não era suficiente para, digamos, o desastre que aconteceu lá. Mas se faz sentir também. Mas é engraçado que nós temos os equipamentos para medição, mas nós não temos muito os equipamentos para predição, né? Ou seja, o marégrafo estava lá, né, instalado, armazenando os dados, mas nós não temos muito essa tecnologia de boias, por exemplo, que avisem em tempo real oscilações do nível do mar, por exemplo, que sejam capazes de acionar alarmes para que nós possamos tomar algumas, ou seja, nós somos vulneráveis, né? Foi até uma palavra que o professor Landim utiliza em uma das entrevistas aqui, que nós somos vulneráveis, né? Você falou com muita propriedade isso aí. Agora, para a gente fazer a prevenção, é necessário que primeiro a gente conheça o local, que a gente tenha avaliação. Esse é um dos problemas que a gente tem. Quando a gente pega as revistas hoje, dos trabalhos de outros países, principalmente europeus e americanos, eles estão num nível muito mais avançado que a gente, e se espera que a gente faça igual a eles. Mas como a gente vai chegar no nível deles sem antes fazer o básico? Como é que eu vou fazer a tecnologia de ponta se a gente não conhece ainda o mapeamento básico? Então, para a gente definir os locais apropriados para estudo, é necessário conhecer, sim. Então, apesar de muita gente dizer, não, o trabalho com caracterização não vai para frente. Não vai para frente se você já conhece o local. Mas se a gente não conhece, a base, um bom trabalho de base é essencial. A gente volta, né, naquele círculo de novo do fator de impacto da revista. Muitas vezes um trabalho de caracterização básico para uma science não seja tão interessante, mas para o Brasil, em determinados pontos onde você não tem nada, você não tem nem o mapeamento básico, isso já chega a ser até um descompromisso científico, né? Para não falar outra coisa. E dentro dessas caracterizações básicas, você também atua no CIBED, né, Helenice? Na realidade, esse é o carro que a gente está levando agora. A gente teve o CIBED, na realidade, é internacional, e tudo que a gente leva lá tem que ir via o nosso representante brasileiro, né, que fica na DHN. Então, para a gente atingir isso aí, primeiro nós precisamos que os nossos dados estejam disponíveis nos nossos bancos nacionais.
Então, a nossa meta aqui para essa década dos oceanos é que os dados do grupo esteja até o final da década o mais rápido possível disponível para todos, seja nos bancos de dados nacionais, seja na nossa própria página. Não quer dizer que você vai chegar lá e baixar e ter todos os dados, mas você vai saber o que foi feito para ir em contato e a gente fazer a troca de ideias, a troca de dados, porque uma das coisas que muito provavelmente faz com que os pesquisadores não liberem tão rápido é o trabalho que dá e o custo que é para se coletar esses dados e depois eles serem passados à frente e ninguém nem saber quem coletou, porque então eu acho que uma das formas, opinião, tá? Que a gente pode mensurar isso aí por exemplo, se esses dados forem liberados e outros usarem e computar isso nas suas publicações, que isso seja um crédito, porque se você tem os seus dados utilizados por várias outras pessoas para gerar novos dados, isso é um ponto importante para ser computado, por exemplo, na hora que você vai pedir novos projetos. Inclusive até para evitar pesquisadores diferentes, às vezes estarem fazendo a mesma coisa quando poderia simplesmente utilizar o dado que já foi coletado. Exatamente. Então, assim, nesse ensejo, como que você vê os trabalhos aí, aprofundando esse comentário, na importância para a sociedade? Como que esses trabalhos, esses resultados têm uma importância social? Veja, no caso aqui, tudo que a gente tem feito, eu diria que 90% é pesquisa aplicada. Seja para a indústria, e nesse caso, na parte ambiental, por exemplo, a indústria do petróleo aqui no nosso estado, ela foi implantada no final dos anos 70, anos 80. E foi implantada e pronto, não teve estudo ambiental nenhum, porque naquele período não existiam regras. E com as novas regras, teve um período depois de 2000, foi necessário os termos de ajuste de conduta, ou seja, a empresa foi obrigada a fazer trabalhos de meio ambiente para se ajustar àquele período que ela não fez trabalho antes. Então, hoje, por exemplo, você vai fazer um furo, é necessário que a gente tenha um estudo de impacto antes, logo depois da perfuração e um tempo depois, para ver como aquilo se portou. Mas antes isso não existia. Então, a gente participou de vários estudos em relação a isso. A gente teve a oportunidade de participar também em estudos de erosão, de definir as causas da erosão em determinadas regiões que afetam as populações do local. Por exemplo, o estudo que a gente teve aqui na região de Ponta Negra, em 2012, a gente teve uma grande ressaca que destruiu o calçadão inteiro, mas na realidade aquela ressaca foi a gota d'água. Aquilo já vinha acontecendo há muito tempo, chegou um momento que ele não resistiu e foi completamente destruído. Somente em 2014 é que o poder público, chegou efetivamente a fazer algo de concreto. Em 2012 foi dado estado de calamidade pública, então se recebeu um recurso enorme, e esse recurso acabou não sendo aplicado porque ficou entravado lá no uso. Então, nesse período, a gente resolveu que a gente iria fazer, a partir dali, o monitoramento da praia. Na verdade, a gente já fazia desde 2008, e aplicou um projeto, esse projeto foi até 2015, e a gente tem continuado fazendo monitoramento desde então. Então, em 2014, foi que começou, quando a gente já estava fazendo trabalho, foi com base nos nossos dados que realmente as propostas de intervenção surgiram. Porque nenhuma proposta de intervenção pode ser feita se você não tiver um monitoramento prévio. Helenice. Então, mais uma vez, o conhecimento é necessário para a tomada de decisão. Exatamente. E nesse contexto, eu vou te fazer duas questões em uma só. Como que você analisa? Eu sei que sua praia é muito mais a zona marinha, né? Mas, assim, como que está a situação de risco e vulnerabilidade da região costeira de Natal, se você puder sintetizar, e como que você vê os conhecimentos gerados, exatamente isso que você estava falando, se ele está sendo empregado pelos gestores e tomadores de decisão. Você acha que esses trabalhos chegam
até eles, e deles saem as ações necessárias para o risco e a vulnerabilidade da zona costeira, por exemplo, de Natal, que é uma cidade importante? Olha, atualmente sim, mas não por acaso. Atualmente, os profissionais que estão à frente do nosso órgão estadual, né, que é o IDEMA, acho que a grande maioria é oriundo da nossa instituição e boa parte veio da geologia marinha. Então, isso ajuda as pessoas que estão lá, eles sabem que os dados existem, sabem onde estão e sabem os profissionais que vão procurar para ajudar nessas questões. Mas, infelizmente, nem sempre é isso que acontece. Então, por isso a importância do dado que a gente gera estar de forma acessível para todos. Porque nem sempre a gente vai ter um ex-aluno lá na frente. Entendi. Nós estamos chegando agora na nossa parte final, Helenice. Então, eu já tenho que agradecer pela presença, pela entrevista, agradeço a todos que estão nos assistindo. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, se estiverem gostando, tá certo? Comente e compartilhe. Nosso canal Abequa Consciência. Helenice, qual a importância da Abequa para você e da década dos oceanos? Lembrando que em 2022 nós teremos o 18º Congresso da Abequa, que ocorrerá presencialmente em Porto Seguro, na Bahia. Esperamos todos vocês lá na Bahia, aqui na Bahia, né, junto com a gente. E o tema do congresso é a década dos oceanos. Então, é um tema meio provocativo, né, mas é um alerta também. Então, qual a importância da Abequa e da década dos oceanos? Olha, certamente a Abequa, né, é o principal evento que o nosso grupo tem como canal de divulgação. Eu diria que se você olhar os congressos anteriores, com exceção de 2015 e 2017, na verdade, os 3 últimos, não, 2015 a presença ainda foi bem forte. Eu não fui pessoalmente, mas vários estudantes foram. Então, os 2 últimos é que a gente tem uma participação mais fraca, diferentes motivos. Mas, enquanto eu era estudante de geologia, eu participei ativamente dos congressos de geologia, mas assim que eu entrei no mestrado, que já foi direcionado para a parte de ciências do mar e ambientais, foi exatamente no período, acho que a Abequa foi criada, eu não participei dos 2 primeiros, mas, por exemplo, o meu trabalho foi apresentado pelo meu orientador. E a partir de 95 eu passei a participar realmente, presencialmente, até 2003. Em 2015, a minha filha estava fazendo o Enem, foi exatamente no período, e eu resolvi ficar junto. Em 2017 foi o período que eu estava embarcada no JOIDES Resolution. Mas é uma fonte realmente de troca de experiências, seja na parte costeira, continental, seja na parte do mar, que é importante esse elo de ligação. Fora a Abequa, o único grupo que eu tenho mais de atuação seria o PGGM, mas o PGGM até 2016 era algo restrito, só iam os representantes. A partir de 2006, aqui a partir de Natal, foi que ele foi aberto para qualquer um poder participar. E isso é muito importante, são pessoas experientes trabalhando em assuntos da nação. É importante que os mais jovens vejam o que está acontecendo, são eles que vão estar lá na frente depois. Exatamente, e o PGGM é parceiro da Abequa, inclusive é parceiro do nosso canal aqui, Abequa Consciência. Exato, então a Abequa é fundamental. Antes de ir presencialmente para a Abequa no Brasil, eu cheguei a participar de Abequa no exterior, da Geologia do Quaternário no exterior, né, nos congressos da INCO, e isso realmente eu vi o quanto é importante para a gente. Contar com as pessoas que trabalham na área, de diferentes áreas, integrando a ciência como um todo, não só a minha área específica. Se a gente trabalha com mar, com a região costeira, a gente não sabe tudo. A gente tem que saber bem aquilo que você foi preparado, mas tem que entender um pouco as outras áreas e trocar ideias, e o que a gente não sabe tem que perguntar ou aprender. E a década dos oceanos? Olha,
A década dos oceanos, eu acho que é um momento muito importante, porque a gente precisa chegar ao oceano como algo global. Eu achei muito bacana eles chamarem da década do oceano, ao invés de ser dos oceanos, porque na realidade a gente tem um único oceano. E eles estão interligados. Qualquer coisa que a gente faça num local vai afetar o outro. Então a gente tem que vê-lo de uma forma mais holística, né? Os oceanos e a Terra como um todo. Porque se a gente continuar tratando como está até atualmente, breve a gente não tem mais nada. Né? Então a gente tem que aproveitar essa década para ter o máximo possível de conhecimento e aí capacitar para decisões políticas, né? Usar o oceano de forma sustentável, que a gente possa realizar as nossas pesquisas científicas direcionadas para que a gente tenha uma compreensão melhor do oceano global. E no caso aqui do nosso país, a UNCTI que está à frente, acho que está levando de forma muito apropriada. No ano passado, eles realizaram aquelas oficinas regionais. Eu tive a oportunidade de participar da oficina do Nordeste e achei muito bacana a forma como foi montado, porque realmente tem que ter as visões locais. Então, o Brasil não é um só. Tem diferentes visões, tem diferentes regiões, elas têm culturas diferentes, elas têm problemas diferentes, e isso precisa ser atacado também de forma diferente. Né? Então, esses dados levantados pela década, eles têm que ser acessíveis, eles têm que ir para os nossos bancos nacionais, têm que estar disponível para todo mundo. Com isso aí, a gente vai estar contribuindo para programas nacionais, como o Plano Setorial de Recursos do Mar, e também para o CIABED 2030. Porque na medida que a gente conhece o mar, e precisa, né? O máximo 20% dos oceanos é conhecido hoje, isso dos oceanos como um todo, acho que se chegar no Brasil em si ainda é muito menos, né? Então, a gente não pode gerenciar ou proteger aquilo que a gente não conhece e entende. Então, é essencial que a gente conheça, entenda o fundo do mar para poder proteger e gerenciar. Quantos por cento você falou, Helenice? 20%. O que o do CIABED mostra é que, quando eles começaram o programa, em 2017, se conhecia apenas 17%. Então, aliás, 6%. Então, já aumentou um pouco, né? Bastante, até dá para cá. Mais do que dobrou, né? Mais do que dobrou. E a ideia é que a gente chegue até 2030 com isso aí conhecido. Então, para isso necessita realmente do engajamento de todos nesse estudo. E é bastante área de atuação aí, né? Mas tem emprego também de tecnologia, emprego de recursos humanos, formados para atuar em ciências do mar e no mar, né? Não adianta só atuar em ciências do mar, mas ficar no interior. E aí vem um ponto importante, a questão das embarcações, né? Eu espero, efetivamente, que essas embarcações de ciência do mar, atualmente nós temos as 4, já foram entregues, que elas realmente venham a ser equipadas e que sejam utilizadas uma gestão apropriada para que todos os estados tenham vez e consigam fazer as suas pesquisas. Né? No Rio Grande do Norte nós não temos navios, a forma da gente conseguir as pesquisas foi se engajando. A Marinha é uma parceira forte, a gente tem a sorte de ter o SSN3 aqui, que é o Serviço Transicional. Então, na hora que eles vão fazer o monitoramento nas boias, nos faróis, a gente bota os estudantes junto, bota os equipamentos, mas é árduo quando você não tem um navio apropriado. Né? E a logística se torna até mais complicada, né? Exato. Então, porque é uma movimentação muito, né, necessita de muito mais empenho. Mas, enfim, Helenice, para concluirmos, uma palavra final para o pessoal aqui da Beco Consciência e para a sociedade. Conhecer significa mapear o máximo possível e trocar ideias. A gente só consegue melhorar quando a gente tem diferentes visões. E só assim a gente consegue chegar ao avanço da tecnologia, trazendo ideias diferentes e colocando elas em realidade. Ou seja, sonhar, né? Mas trabalhar para que esse sonho se concretize. Se a gente só sonhar, a gente vai acordar todo dia e continuar no mesmo lugar. Então precisa sonhar, porque eu acho que isso é importante para a gente sair do canto. E a partir desse sonho, almejar como é que eu vou chegar a ele. Se a gente se planejar e trabalhar a fundo, a gente chega lá. Nada vai chegar de graça.
ou a gente trabalha, ou não sai nada. Tá certo, então, Helenice. Então, muito obrigado. Seguimos em frente, que a vida não espera. Tchau. Até a Beco, viu? Vamos falar com certeza.